Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. O que vamos fazer agora? Perguntou o paramédico, olhando para a cesárea grávida. Só que a gravidez está um pouco apertada. Pode haver complicações. Seu colega murmurou irritado. Quem em nosso país poderia fazer uma operação dessas? Jacob, o médico-chefe da enfermaria, franziu a testa. Os médicos reunidos na sala começaram a desviar o olhar. Não é que eles vão para a colônia de mulheres para ganhar experiência ou ampliar seus conhecimentos. Este é um ponto de encontro para aqueles que não têm para onde ir, terapeutas medíocres que só serviam para tomar um comprimido para dor de cabeça. Jacob fez uma careta de novo, percebendo a situação deplorável. Sua aparência era completamente diferente da dos vagabundos reunidos na enfermaria. Alto, magro, com um rosto reto e seguro de si. O homem tinha traços faciais expressivos, sobrancelhas bem definidas sob olhos que pareciam profundos e sérios. Ele sempre usava um jaleco perfeitamente branco, o que dava ao médico mais credibilidade e respeito por parte das pessoas ao seu redor. Quando Jacob falava, sua voz soava calma e convincente. Ele tinha uma mente clara e sabia como encontrar os argumentos certos em uma discussão. Ele também era um bom ouvinte. Por mais ocupado que estivesse na colônia feminina, o homem era sempre gentil e atencioso com suas pacientes. Ele sabia como confortar, como dar esperança de recuperação. Em suma, sua aparência demonstrava qualidades profissionais elevadas e um profundo amor por seu trabalho. Ninguém conseguia entender o fato de um homem como ele ter sido esquecido em um lugar remoto. Eu mesmo teria feito isso. Não é uma especialidade, murmurou Jacob, girando uma caneta em suas mãos. O ideal seria que a prisioneira tivesse sido levada para um hospital civil, onde um profissional teria cuidado dela. Mas, como sempre acontecia, no momento mais crucial, o único transporte estava fora de serviço. O vagão médico, pelo menos um pouco equipado para transportar pacientes acamados, recusou-se a dar a partida. E transportar uma mulher grávida em um carro normal era muito arriscado. O que dizer? O chefe do serviço de limpeza não cuidou das condições do carro a tempo. E não havia peças de reposição à mão. E os pedidos da cidade teriam que esperar mais alguns dias. Então, o que vamos fazer? Ouviu-se a voz de Mickey. O diretor entrou na enfermaria, lançando um olhar severo a todos. Ele também era um homem alto, sólido e de ombros largos. Seu rosto oval estava cheio de rugas, mas ele ainda mantinha os traços fortes que denunciavam um caráter de ferro. Um bigode preto bem aparado lhe dava uma aparência imperturbável e misteriosa. Mickey nunca deixava seu uniforme preto, o que acentuava seu poder e autoridade. A voz do diretor da colônia era grave e carismática, um modo de falar que o tornava simples o suficiente para que todos entendessem, mas persuasivo o bastante para fazer com que até os mais preguiçosos agissem. A culpa não foi nossa. O transporte é sempre providenciado nesses casos. Você mesmo criou as regras, respondeu Jacob. Ah, estou entendendo. Não vamos nos culpar. Não há tempo. Se a prisioneira não puder ser transportada para a cidade, alguém do departamento de obstetrícia ou cirurgia irá visitá-la. Você acha que eles fariam isso? Pergunta Jacob. Eles também não têm muita escolha. A notícia chegou ao hospital da cidade, é claro, e não foi recebida com entusiasmo. A equipe já estava com falta de pessoal. Os corredores estavam cheios de filas. E aqui era preciso um dia inteiro para designar um especialista, paralisando a recepção dos cidadãos. O médico-chefe jurou pelo tubo. Ele não poderia ser trazido com antecedência? Um caso como esse sabia que você não conseguiria lidar com ele sozinho. Você entende as especificidades do contingente. E eles são criminosos. Como, em sua opinião, eles deveriam ter ficado todo esse tempo perto dos pacientes habituais ou ter sido designados para uma sala separada com guardas? O Dr. Mickey zombou do médico. Ótimo,
E como o senhor pretende fazer uma cesariana em seus aposentos? Disse o médico-chefe, percebendo que estava errado. Temos salas com equipamentos normais e estéreis adequados para esses procedimentos, mas não temos especialistas, ou poderíamos fazer isso sem o senhor. E qual dos médicos concordaria em trabalhar em sua instituição? O médico-chefe explodiu novamente. Enquanto durar a operação, estaremos de plantão. Preciso de 1 hora para me coordenar, disse o médico. Mickey disse meia hora e desligou. Você vai me dizer o que fazer. O médico gritou para a secretária eletrônica. A maneira como o enfermeiro falou o deixou irritado. Ele não queria se comprometer, não pensava nas dificuldades dos outros. Ele não só tinha que tirar um especialista de perto de seus pacientes, mas também tinha que lhe dar um meio de transporte, elaborar um cartão de viagem, subsídios para condições especiais. Uma viagem exigia tanta papelada que até pensar nisso era entediante. E, Deus me livre, eu tinha de pagar o seguro dos feridos. Naquele momento, a imagem do odiado funcionário, que havia bebido tanto de seu sangue, passou pela mente do médico-chefe. Ele era o cirurgião mais arrogante e fora de cogitação que eles tinham na equipe. Era ele quem eles poderiam ter jogado na granada, e poderia ter feito tanto bem quanto mal. Se o idiota se machucasse e entrasse em licença médica, seria ótimo. E se ele se demitisse depois de uma aventura dessas, seria apenas um sonho. O médico-chefe suspirou. O velho restrictium sorriu, pois normalmente isso seria suficiente para dar uma lição no patife. Para isso, ele poderia até mesmo designar um carro para si mesmo com um motorista pessoal. Archie, vem aqui um momento. Tenho uma tarefa importante para você, ele murmurou, discando o número do funcionário. Sim, muito importante. Só você pode fazer isso. Olá, disse Mickey, e não seja desdenhoso, respondeu o cirurgião. Mas Archie era um péssimo cirurgião. Ele era um homem baixo e careca. Seus braços eram curtos e grossos, com pelos escuros sobre os ossos. O médico falava de forma descuidada e rápida, como se temesse que suas palavras desaparecessem no ar se ele não tivesse tempo de dizê-las. Seu rosto também não estava muito bem. Cético em relação a qualquer paciente, como se não tivesse uma pessoa diante de si, mas um saco de trapos. Depois de seus tratamentos, as pessoas começavam a se sentir ainda pior, ou até mesmo morriam inesperadamente devido aos efeitos colaterais. Aqui está o prontuário dele, respondeu Jacob secamente, segurando uma pilha de formulários. O cirurgião da cidade pegou nervosamente os documentos extensos e mergulhou na leitura deles. A cada momento que passava, seu texto franzia cada vez mais as sobrancelhas. Até que, finalmente, o homem exalou despreocupadamente, jogando as folhas de volta na mesa. Vocês são idiotas? Perguntou ele com aspereza. Disseram-me para me limitar a fazer partos, não para realizar um milagre com 2 garfos e uma faca cega. E tudo isso porque eu não tinha praticamente nenhuma experiência ou prática real. Parente de um rico empresário, ele realmente só se considerava um médico bem tarde na vida, tendo comprado um diploma de cirurgião praticante. Na realidade, o homem estava apenas ocupando um lugar de destaque ao ser transferido do Departamento de Medicina Interna. Para receber o dobro do salário, além de tudo mais, os exames da mulher em trabalho de parto mostraram que ela tinha um hemograma ruim. Não era preciso ser um gênio da medicina para perceber como uma operação mal feita poderia terminar. O médico-chefe do antigo telhado deve ter decidido se livrar de mim dessa forma, liberando uma vaga para seu sobrinho. Archie pensou. Se a garota morrer na mesa de operação, o cirurgião que realizou a operação seria o primeiro a levar a culpa. A clínica sofreria um golpe em sua reputação, mas quem ficaria bravo com a morte de outro prisioneiro? Eles se desculparão. Farão algumas campanhas de arrecadação de fundos e pronto. Você quer encontrar um bode expiatório? Não, obrigado. De qualquer forma, não quero fazer parte dessa farsa, disse Archie. Faça o que você quiser. Vamos esperar que isso exploda na nossa cara? Jacob levantou uma sobrancelha. Chamamos um helicóptero, pedimos que a levem até a vizinhança e cuidem dela.
E a dor que ela está sentindo agora? Dê a ela um sedativo. O que me importa? Archie respondeu, ela está grávida. Ela está grávida. O que você acha que aconteceria com o feto se você lhe desse medicação séria? O que isso me interessa? O cirurgião do vilarejo disse novamente. Eles enviaram um assistente. Mickey suspirou. O diretor estava, para dizer o mínimo, em estado de choque. Ele próprio era um homem bastante cínico, que podia ser duro quando a ocasião exigia. Mas a indiferença da cidade era espantosa. Talvez ele pudesse ter sido pressionado a cumprir seu dever para com o paciente, mas quanto tempo isso levaria? E se o prisioneiro morresse na mesa? Essa é uma emergência real e inevitavelmente, haveria uma inspeção séria que culparia o diretor por negligência criminosa. Quem sabe o comandante da unidade não se encarregaria de consertar o pão? Ele seria rebaixado a soldado raso e depois demitido. Mas primeiro o problema tinha de ser resolvido. Além disso, a infeliz garota poderia morrer e 3 bebês nasceriam. E se a vida das lebres e da sociedade não importava para ele, então a morte das crianças certamente abalaria as massas indiferentes. O que deveria ser feito? Mickey, cansado e azedo. Archie acordou indiferente em sua cadeira. Jacob sentou-se na beirada da mesa, pensando atentamente. Havia um silêncio profundo na sala. Apenas a velha lâmpada sob o teto ressoava baixinho. Há uma possibilidade, disse o médico-chefe das colônias, com relutância. Há uma cidade não muito longe daqui, Seattle. Um ex-médico militar mora lá. Ele está aposentado, mas é forte. Não tem nem 60 anos. Um verdadeiro profissional. Da velha guarda. Sim, ouvi algo sobre o diretor estar se aproveitando disso. Dizem que ele trouxe muitos soldados do outro lado do mundo e operou quase em uma trincheira. Ele não tem medo de nada, não me importa se é daqui. Não me importo, respondeu Archie. O cirurgião municipal se levantou e se dirigiu à saída, batendo a porta de forma demonstrativa. Ninguém veio se despedir dele. Era muito desagradável. Eu sabia que ele tinha uma taxa de sucesso de 99%, disse Jacob em voz baixa. Talvez seja aquele médico, respondeu o diretor. Tudo bem, vamos ver se conseguimos trazê-lo. Ou talvez ele tenha sido beliscado, respondeu Byron, vendo o carro com os funcionários da colônia na porta, um homem de estatura mediana, cabelos e bigode prateados. Ele era magro e tinha um rosto atraente com traços expressivos. Seus olhos azuis irradiavam calma e confiança. Byron tinha as costas retas e orgulhosas, como se estivesse sempre pronto para a ação. Em seu rosto havia um leve sorriso que demonstrava sua bondade e sensibilidade. A aparência do homem era uma combinação de austeridade e gentileza. Ele ainda usava uma túnica militar com estrelas nas dragonas e insígnias. Apesar de sua idade, suas roupas pareciam imaculadas sob fogo e limpas. Como sempre, o médico militar carregava uma bolsa de couro debaixo do braço, na qual levava seus documentos e instrumentos médicos. A coisa mais importante para esse homem. Você pode me ajudar? Jacob interveio. Há 4 vidas em jogo. Não podemos fazer isso sem você. Mas por que não? Para esquecer os velhos tempos. Byron sorriu amplamente. Eles levaram literalmente meia hora para chegar à colônia. Apesar das condições ruins da estrada, o motorista tentou levar o valioso especialista até lá o mais rápido possível. O esforço valeu a pena quando ele parou. O médico militar foi imediatamente levado para a unidade de saúde perto da colônia para receber uma bata limpa. Em seguida, ele foi enviado diretamente para a enfermaria. Uau! Foi tudo o que Byron disse quando viu a mulher em trabalho de parto. Ela estava deitada na cama, com os lençóis brancos brilhando contra a parede cinza da enfermaria. Alice era muito jovem, mas o fato de estar na colônia não podia deixar de deixar uma marca em seu rosto. Ela estava retraída, tensa e abatida. Seus cabelos escuros, uma onda desgrenhada, se espalhavam sobre a almofada de sua enorme barriga, indicando claramente que ela estava esperando um trigêmeo.
Sua pele estava pálida como papel. Ela parecia ter usado até a última gota de sua vitalidade em antecipação à operação. Bem. Ainda não tive de fazer o parto de um bebê. A guerra é um contingente diferente. Mas acho que podemos lidar com isso. Sim, mamãe. Disse o médico militar de forma tranquilizadora. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Alice, um sinal de que ela estava disposta a lutar até o fim pelo bem de seus filhos. A visão de uma gravidez tão complicada não parecia assustá-la nem um pouco. Byron só foi forçado a reunir seus pensamentos. A guerra havia lhe ensinado muito. E aqui, em um ambiente civil, a operação de Angela não parecia nem um pouco assustadora. Com um suspiro, Byron calculou quanto custaria uma cesariana. Em seguida, ele esclareceu todos os detalhes necessários com Jacob, com quem elaborou um plano aproximado para a operação. O médico militar listou todas as ferramentas e equipamentos necessários a serem preparados. Em seguida, ele indicou brevemente aos assistentes o que deveria ser feito sob suas ordens. Apenas para ter certeza de que estava completamente pronto, Byron assentiu e ordenou que Alice se preparasse para o procedimento. Ok, minha pomba, vamos fazer isso? Perguntou o homem calmamente, tocando gentilmente a mão da futura mãe. Sim, parece que sim, a paciente respondeu fracamente. Isso é perfeito, disse o médico militar. Seu sorriso lhe dava um semblante calmo e tranquilizador, o que era muito necessário perto dele agora. Vamos começar. O homem gesticulou para os assistentes reunidos. Byron começou o procedimento lentamente, mas com confiança. Ele consultou os outros médicos sobre cada passo à medida que avançava. O processo não foi rápido, mas no final os 3 bebês nasceram sem complicações. Foi um pouco embaraçoso. Afinal, pela primeira vez, o médico militar fez todas as verificações necessárias, garantindo-me que as crianças estavam completamente saudáveis. Só então ele anunciou o fim da operação. Parabéns, mamãe. Agora você tem 3 bebês saudáveis, sorriu Byron. Muito obrigada. Alice exalou. Ela finalmente conseguiu relaxar e adormecer profundamente. Ela precisava de tempo para recuperar suas forças. Você é um verdadeiro herói, disse Jacob ao encontrar o médico militar quando ele saiu do quarto. Estou apenas fazendo meu trabalho. Isso é tudo, o homem deu de ombros. O que você tem aí? Algumas coisas da Alice, respondeu o médico-chefe. A enfermeira sacudiu a bolsa transparente. No fundo dela brilhava uma enorme cruz de ouro. O médico militar olhou com atenção e imediatamente estremeceu. A decoração era claramente feita à mão, com um padrão muito bonito, discernível até mesmo através da bolsa. Uma coisa rara. E Byron tinha certeza de que já a tinha visto em outra pessoa. Está tudo bem? Perguntou Jacob, surpreso com o estranho interesse do médico. Sim, está tudo bem, Byron se esquivou. Posso falar com o diretor, por favor? Claro, ele está em seu escritório. Caminhando pelo corredor, o médico militar encontrou a porta da direita, que estava ligeiramente aberta pela fresta que havia se formado. O interior era claramente visível, refletindo o estado interior do proprietário. As paredes eram pintadas em tons calmos, e os móveis, embora rústicos, pareciam bastante robustos e práticos. Pilhas de livros e documentos repousavam sobre uma grande escrivaninha, e uma estante ao longo da parede oposta estava repleta de papéis pessoais. Permissão? Byron proclamou depois de bater na porta. Sim, é claro, nosso salvador. Bem-vindo, entre, o diretor levantou-se da escrivaninha. Só queria informá-lo de que o paciente está bem. Fiz recomendações à sua equipe para a reabilitação. O corpo é jovem, ele se recuperará. Faremos um ótimo trabalho e o faremos da melhor maneira possível. Obrigado por sua ajuda. Mickey apertou a mão do médico militar com gratidão e depois lhe ofereceu um lugar na cadeira de visitas. Se houver algo que possamos fazer para lhe agradecer, começou o chefe. Nada, Byron balançou a cabeça.
Afinal, eu fiz um juramento. Diga-me, o que vai acontecer com as crianças? O de sempre, enquanto a mãe cumprir sua pena. As crianças serão enviadas para casa. Alice tem uma boa chance de obter liberdade condicional. Portanto, se ela quiser tê-las, poderá ficar com elas mais tarde. E se alguém as adotar primeiro? Mickey levantou as mãos em silêncio. Não podemos impedir que isso aconteça. E talvez seja melhor assim. Por que as crianças precisariam de uma mãe solteira com tempo livre? Byron não respondeu. Ele estava pensando em algo próprio. O diretor também não estava com pressa de perguntar. Ele deu ao visitante a chance de organizar seus pensamentos. Diga-me, não posso levar as crianças para um lar adotivo? Não se preocupe. Minha esposa e eu levamos uma vida boa. Temos uma fazenda, vacas, tudo que é nosso. Vamos alimentar os pequenos. Nós os criaremos. É melhor do que estar na folha de pagamento do governo. Byron levantou uma sobrancelha de surpresa. Mas você vai dizer alguma coisa, por que está se torturando na velhice? Eles não são filhotes. Você tem 50 ou 60 anos. Para que precisa de 3 filhos? Não é como se eu fosse tirá-los de você. Quando a mãe sair da cadeia, eu os colocarei de volta em um orfanato. Isso não é uma conversa. Mas você não se importa com o que acontece com eles, desde que se livre deles. Por que você tem que interferir? Quem o está impedindo, pelo amor de Deus? Faça a papelada como todo mundo. Quando a tutela der o aval, você poderá voltar. Muito bem, obrigado, Byron assentiu. Gostaria que alguém me desse uma carona até a cidade. Provavelmente já perdi todos os ônibus. Ao chegar em casa, o médico militar pendurou cuidadosamente a bolsa em um prego e começou a lavar as mãos. Lembranças de um passado glorioso passaram diante de seus olhos. Há apenas alguns anos, aparentemente tão pouco e há tanto tempo, na mesma hora, um velho camarada da frente havia morrido de ferimentos em seus braços. Ali, em seu peito, estava pendurada a mesma cruz feita à mão em um padrão tão primitivo. Mas como uma relíquia poderia chegar a uma mulher em trabalho de parto? Isso é simplesmente impossível. O corpo do velho amigo, junto com a cruz, foi enviado de volta para casa para ser humanamente enterrado no terreno da família no cemitério. Simplesmente não havia ninguém que pudesse levar a cruz, e quem iria querer roubar o corpo de um soldado morto? Todos respeitavam o homem. E Byron lhe devia a vida. Afinal de contas, ele havia resgatado o médico do exército do bombardeio. Mas como estão as coisas por lá? Angela se aproximou. Ela era uma aeromoça alta e corpulenta, com uma figura exuberante. Seus traços faciais, nítidos e expressivos, denotavam uma mulher apaixonada e autoconfiante. Sua voz era sempre grave, bonita e calma. Ela era atraente, forte e irresistível, assim como seu marido, com quem viveram de alma para alma por muitos anos. Então foi isso. O médico militar terminou sua história. Ele contou à esposa tudo sobre as crianças, sobre a cruz e sua intenção de obter a custódia. Ela apenas assentiu com a cabeça sem fazer muitas perguntas. Nenhuma discussão foi necessária. O casal não tinha filhos próprios. Então, talvez agora eles pudessem fazer uma boa ação. Eu só preciso falar com essa Alice depois da operação, ela perdeu a consciência imediatamente. E então eles me levaram para casa. Depois disso, não pude esperar lá por muitos dias. Ela ainda se perguntava de onde a parteira havia tirado a cruz. Não podia ser uma coincidência. Algum tempo se passou. Reunir todos os documentos necessários custou muito mais do que se imaginava. Custódia confiou no homem com relutância. Pelo menos as antigas conexões ajudavam. Sim, credenciais impecáveis de todos os locais de serviço. No final, Byron recebeu as autorizações necessárias e o homem foi direto para o reformatório. Bem, de nada. Ele balançou a cabeça respeitosamente para a pilha de formulários assinados. Desculpe-me pela última vez, eu disse algumas coisas.
Eu realmente o respeito. Você é um homem de palavra. E agora vejo que você fala sério. Não é nada, você só está dando a ordem para preparar as crianças para adoção. O médico militar assentiu com a cabeça. E mais uma coisa. Eu gostaria de ver a mãe deles. Como ela está se saindo? Ela está se recuperando e voltando ao trabalho. Vou fazer algumas ligações agora, enquanto isso, o senhor pode ir para a sala de conferências. O subchefe o acompanhou até uma sala separada. A sala era escassamente mobiliada, com apenas uma mesa e duas cadeiras, e nenhum outro móvel. A minúscula janela estava bem fechada e uma lâmpada fraca e mortal pendia do teto. Olá! Alice falou baixinho enquanto os guardas a levavam para o quarto. Olá, Pombinha! Sorriu Byron. Ela se arrastou até a porta, como se tivesse medo de se aproximar. Não seja tímida, sente-se. Mickey disse que poderíamos conversar pelo tempo que fosse necessário. Sobre o que você quer falar? Perguntou a prisioneira, aproximando-se timidamente da mesa. Mas, primeiro, como você entrou nessa vida? Acontece que Alice foi parar atrás das grades por algo estúpido, e nem mesmo por conta própria. Ela trabalhava como garçonete. Conseguia pagar as contas, mas no geral estava feliz com sua vida. Um emprego honesto. Um apartamento pequeno, mas adequado. Mas um dia, um homem rico começou a flertar com ela. No início, era só namoro, flores e presentes. Mas Alice logo percebeu do que se tratava. Claramente, o ricaço mimado não está acostumado à rejeição. E quando a garota o ignorou novamente, o bastardo decidiu se vingar. A pobre garota arruinou sua vida conquistada com muito esforço. Depois de outro jantar no restaurante, Rich acusou Alice de roubo, e a gerência imediatamente ficou do lado dele, para não alimentar o escândalo. A pobre moça não só foi demitida de seu emprego, como também foi presa. O proprietário do restaurante fez vista grossa para o fato de que a carteira havia sido descaradamente colocada no armário de um ex-funcionário. Ela engravidou aqui. Ela dependia de uma esteira rolante. Ele também a estava cortejando, dizendo coisas agradáveis, dando sinais de atenção. E então, quando tudo aconteceu, descobriu-se que ele era casado. Acontece que ele traiu, aproveitou-se da ingenuidade, e eu caí nessa como uma tola. Infelizmente, suspirou Alice. Aquele canalha, exclamou Byron, ele não foi punido? Não, não foi. Assim que descobriu que eu estava grávida, ele se mudou imediatamente para outra colônia, acho que no outro extremo do país. Deus não permita que sua esposa o reconheça. Não tenho sorte com homens. Ou não sei como escolher. Não sei o que dizer. Eles ficaram quietos por um tempo. Nunca é fácil trazer o passado à tona. Mas Byron não podia deixar o mistério da cruz em paz. Alice, sentindo-se grata ao seu salvador, contou-lhe tudo sem dissimulação. Ela sabe que ele não a questionaria sem um motivo. Como ela conseguiu essa cruz? O médico militar lhe contou. Eu não sei. Alice encolheu os ombros. Eu cresci em um orfanato. Eu a tenho desde que nasci. Estou surpreso que ninguém a tenha roubado de mim. Acho que não, murmurou Byron. Acho que a situação ainda não havia se esclarecido. Quanto tempo ainda lhe resta, então? Não muito tempo. Especialmente porque tenho direito à liberdade condicional por ser mãe de muitas crianças. Vou sair em breve. Olhe, não se preocupe tanto quando entrar. Eu os tenho sob minha custódia. Vou ficar de olho neles. É mesmo? Alice exclamou surpresa. Sim, está tudo pronto. Eu os levarei hoje. Oh, que bom! Eu estava com tanto medo por eles. Eles são apenas bebês. E eu nem sequer tenho leite. Ninguém na colônia comprará leite em pó para eles. Eu lhe enviarei uma carta e dinheiro para a viagem. Há um ônibus direto para a cidade de Seattle. Obrigado, obrigado.
Eu lhe pagarei mais tarde pelos mantimentos que comprar. Pagarei por isso, sem dúvida alguma. Nem tudo é medido em dinheiro. Estranho, é claro. Mas você me lembra muito uma pessoa. É por isso que estou ajudando você. Tenho uma dívida com ele, respondeu o médico, lembrando-se de seu companheiro morto. De qualquer forma, obrigado. Depois desse encontro, tudo correu de acordo com o plano de Byron. Alice foi aguardar sua libertação. E ela levou as crianças do orfanato sem problemas desnecessários. Os pequeninos reagiram calmamente à transferência. Eles se aproximaram imediatamente de Byron, como se fossem seus parentes e netos. Angela também ficou feliz com a nova adição. Afinal, há muito tempo ela sonhava em ter filhos. A pedido do médico, Mickey facilitou a liberdade condicional antecipada, ou seja, em menos de um ano ele teria terminado de cumprir sua pena. Bem, olá, pombinha! Byron exclamou feliz ao vê-la sair pela porta. Olá! Pela carta, ele sabia que as crianças estavam bem. O médico militar até lhe enviará algumas fotos da alegria dos pequenos, que se sentiam muito bem em sua nova casa. Agora a jovem mãe poderia finalmente vê-los pessoalmente. Afinal, Angela havia insistido para que ela morasse com eles por um tempo até que pudesse se recuperar. Eu realmente não me sinto confortável. Você já fez tanto, disse Alice. Ela não tinha muito. Por ter sido presa no restaurante no outro dia, ela não tinha permissão para levar nada. Eles deviam estar com pressa para cumprir a sentença, para que não houvesse defensores repentinos. Não diga bobagens. Tudo é confortável para o bebê, e já somos como uma família. Vamos jogar a mãe dele na rua com fingimento e severidade, disse Byron. Eles esperaram o ônibus certo e se acomodaram no assento. O motorista aceitou o pagamento, fazendo uma careta para o prisioneiro libertado. Todos os moradores locais sabiam que, se uma estranha entrasse naquele ponto, provavelmente tinha acabado de ser libertada da colônia penal. Além disso, era fácil identificar as recentes. Eles se comportavam de forma muito selvagem. Não estavam acostumadas a serem livres. E ainda tinham medo dos guardas rigorosos. Olá, Byron. Ouviu-se a voz de uma mulher, e o médico militar virou-se para cumprimentar a vizinha, que vinha de carro do mercado da cidade, com sacolas cheias de compras nas mãos. Ela era uma mulher mais velha, que sempre fazia tudo com modéstia e cortava seus cabelos curtos e grisalhos. Era de estatura média, com um rosto pouco jovial coberto de rugas finas. Sua aparência era simples, mas sólida. Afinal de contas, Cláudia era tacitamente considerada a chefe da aldeia. Esse título não tinha utilidade prática. Mas se alguém quisesse saber as últimas notícias ou resolver um problema, por algum motivo, era ela que recorriam primeiro. Olá! Como você tem passado? Sim, acabei de chegar à cidade. E você, mulher? Ela olhou para Alice. O olhar experiente do chefe da aldeia identificou imediatamente a ex-prisioneira, e agora a mulher mal podia esperar para saber mais. Qual era a relação entre o médico militar e a jovem criminosa? Eu conheci uma parente, ela vem nos visitar. Clava não estava nem um pouco envergonhada de sua convidada. Não consegue ver? Ela está envergonhada. Falamos mais tarde, Byron a dispensou. Mas mais tarde, tão tarde. Era óbvio pelo rosto da mulher que a futura vizinhança não era de seu agrado. E se ela fosse uma ladra? Ou pior. Mas o olhar severo do médico fez com que a mulher mordesse a língua. Afinal de contas, Byron era um homem respeitado que havia ajudado seus compatriotas mais de uma vez. Os médicos da cidade tinham que esperar horas, ou até dias. Lentamente, mas com segurança. O ônibus chegou à cidade. A diretora da escola foi silenciosamente para seu quarto. E Byron, ignorando a velha fofoca, levou Alice para a nova casa. Esta é minha esposa Angela. Apresento-lhes, disse ele, fazendo as visitas. Prazer em conhecê-la. Entrem, não sejam tímidos. Agora vamos comer.
A mulher começou a se irritar imediatamente. Não estou com fome, não se incomode. Ela respondeu envergonhada. Estamos na estrada há muito tempo. Sim, e os discursos públicos, suponho, sentiam falta da comida caseira, era simplesmente impossível resistir ao charme da anfitriã da casa. Enquanto a comida esquentava, Alice entrou impaciente no quarto das crianças. Ao ver seus bebês finalmente, ela ficou muito preocupada com a possibilidade de as migalhas não a reconhecerem. Mas a carapuze sorriu alegremente. Como se todo esse tempo não tivesse passado. Olá, querida, a mãe exalou. Eles vão sair para passear daqui a pouco, disse Byron calmamente. Eles são tão grandes. Na verdade, ela estava incrivelmente animada para começar uma nova vida em um lugar calmo e tranquilo. Um novo começo parecia estar esperando por ela. E ela poderia finalmente se livrar do fardo de sua vida passada. A casa de Byron era grande. E os proprietários receberam bem a jovem mãe e seus filhos. E Alice foi muito bem-vinda. Afinal de contas, ela era modesta, trabalhadora e inteligente. Aos poucos, ela começou a se adaptar ao novo lugar, ajudando a esposa do médico em casa e procurando trabalho paralelamente. No entanto, não era tão fácil assim, ninguém queria aceitar o emprego da primeira, especialmente com o estigma de ser uma ladra. Alice tentou contar aos seus chefes como as coisas realmente estavam, dizendo que ela havia sido enganada, mas ninguém a ouvia. Mas o mais desagradável não foi nem mesmo isso. Por fim, Alice percebeu que seus vizinhos estavam sempre cochichando às suas costas e ela olhou desconfiada para trás. No início, ela achava que eles só desconfiavam dos recém-chegados. Mas, depois de um tempo, descobriu que todos discutiam sua sentença, consideravam-na uma trapaceira e não estavam nem um pouco dispostos a se comunicar com uma pessoa. Uma prisioneira recente. Ok, o chefe, mas os habitantes locais. Isso deixou a jovem mãe desanimada. Será que, depois de cumprir pena por um crime que não cometeu, ela teria que carregar esse fardo pelo resto da vida? Por que ela não poderia começar de novo, esquecendo todos os horrores de sua vida passada? Ela tentou fazer amizade com os vizinhos, para mostrar a eles quem ela realmente era. Ela seguiu todas as regras e foi educada. Mas os aldeões nunca desistiram, recusando-se a aceitar a estranha em sua união coletiva. Ela foi embora de novo, disse Cláudia com raiva, olhando para ela. Por quê? Disse sua amiga. Do que se trata tudo isso? Perguntou o médico militar, que tinha ouvido a fofoca. O homem trabalhava em Sadovaia, perto da casa logo atrás da cerca, perto da qual ficava seu banco comum com o chefe. Por que aceitar uma ladra aqui? Ela é jovem, já cumpriu sua pena em sua velhice, trouxe para dentro de casa alguém que não entendia, e ainda por cima com filhos. Ela deve ser uma canalha. E Angela estava rodeando você sentada em seu pescoço. Essa beleza não funciona, ela fica indo e voltando entre três cabeças. Besteira. Se você não sabe, não abra a boca. Byron ficou com raiva. O amigo da mulher ficou calado, pois não queria entrar em uma briga com o único médico da cidade. O chefe, por outro lado, estava ficando bastante irritado. Tem certeza de que ele não está lhe traindo? Se ele confiar em você amanhã, ele esperará que você se distraia e baterá palmas. Não se atreva a dizer essas coisas. Alice, uma garota honesta. Apenas azarada na vida. Ela é a única pessoa que ele conhece. Cláudia arfou indignada. Mas o médico militar não tinha intenção de continuar a discussão. Cuspindo na velha fofoqueira, ele deixou seu trabalho e entrou na casa, sem querer ouvir. O homem estava muito seguro de sua decisão e nunca se arrependeu de sua decisão de ajudar a infeliz mulher. Mas a briga com o chefe não foi em vão. Os aldeões gradualmente se transformaram em valentões. Quando se encontravam, eles os culpavam pelo desaparecimento das coisas antigas e simplesmente não os deixavam passar. Insultada, Cláudia constantemente contava rumores, que eles ficavam felizes em discutir com todos os aldeões. Alice, sentindo toda essa pressão, ficava mais triste a cada dia.
A vida para ela não era nada doce. O apartamento que ela recebeu do orfanato já havia sido revendido para o Estado há muito tempo. Seu único lugar para se abrigar era a casa de Byron. Se não fosse pelas crianças. Mas ir para um lugar desconhecido, com 3 crianças em seus braços, era assustador. O médico militar também não conseguia encontrar seu lugar, vendo o sofrimento inocente de Alice. Ele tentou, de todas as formas possíveis, apoiá-la, ajudá-la com palavras e ações, sugerindo que ela não desse atenção a fofocas bobas. Mas ele mesmo percebeu que suas palavras tinham pouco efeito sobre a situação. Ele até tentou argumentar com seus compatriotas, mas só conseguiu agravar a antipatia deles por ela. Como resultado, seus ataques ultrapassaram todos os limites. Depois de mais um assédio, Alice, com lágrimas nos olhos, decidiu fugir, deixando todos os seus vizinhos para trás. Ela não disse nada aos proprietários para não perturbá-los. Mas viver na odiada vila por pelo menos mais um dia estava além das forças da frágil Alice. Andar com crianças não era fácil, mas ela tinha um carrinho de bebê especial para a construção. Sob os olhares desconfiados dos outros moradores, ela deixou o vilarejo, dirigindo-se orgulhosamente para a estrada da cidade. Alice não se sentia nem um pouco culpada. Ela só não queria ser o alvo constante dos ataques deles. Certo. Lá vai você. De repente, Cláudia gritou atrás dela. Ela deve ter notado as malas de Alice. E interpretou corretamente sua tentativa de sair da cidade. Você sabe que não passa de uma bruxa velha, retrucou Alice, sentindo o acúmulo de ressentimento, exigindo uma saída. O que eu fiz a você? Por que você não gosta tanto de mim? Porque pessoas como você nunca conseguirão nada de bom na vida, órfãos, ladrões. Você também transformou nosso médico em um lobo. Agora olhe para todos. Você deveria ter ficado em sua própria aldeia. O que está fazendo aqui com seus filhotes? Alice abriu a boca para responder, mas de repente percebeu que nenhuma de suas palavras chegaria a seu coração, sem uma mulher idosa e sensual. Ela percebeu que Cláudia nunca entenderia, não importava quanto tempo levasse para explicar. A ex-prisioneira apenas suspirou tristemente enquanto continuava seu caminho para a pista. Nada a dizer? Não? É isso mesmo. Não precisamos de pessoas assim aqui. Mas Alice soltou outro insulto. Parece que a decisão de ir embora foi a mais sábia dos últimos tempos. Foi fácil para a alma, e o futuro não parecia mais sombrio. Afinal de contas, a vida sempre estará cheia de pessoas prontas para gritar coisas desagradáveis. Mas isso não deveria de forma alguma impedi-la ou detê-la. Alice entrou na rodovia, aproximando-se de um ponto de ônibus. Os ônibus às vezes paravam aqui, e era mais fácil pegar um. Ela teve de esperar meia hora até que o primeiro carro aparecesse no horizonte. Era caro, sólido. Alice deu de ombros trêmula, lembrando-se de como seu relacionamento anterior com o homem rico havia terminado. Mas as crianças estavam começando a reclamar, então ela levantou a mão, chamando a atenção. Olá! Pode me dar uma carona até a cidade? Ela perguntou ao motorista. Ele era um homem bonito. Claro, sente-se, por gentileza, sorriu o motorista. Eu só tenho filhos, acenou a cadeira de rodas de Alice. E não tenho muito dinheiro. Ela se inclinou para dentro da bolsa, pegando a carteira. Uma corrente com uma cruz foi colocada em seu pescoço e uma relíquia de ouro balançou no ar. Ops, disse Alice, ajustando a cruz. Espere. De repente, o homem rico a parou. Ele não podia acreditar em seus olhos quando olhou para a relíquia e ficou literalmente atônito. Dedos trêmulos desabotoaram a gola de sua camisa e tiraram exatamente a mesma cruz. Onde você a conseguiu? Murmurou Alice timidamente. Onde você a conseguiu? Acho que minha mãe me deu antes de eu entregá-la ao orfanato. Não sei porquê, mas quero acreditar que ela não poderia ter feito outra coisa. Certo. E você mora aqui? Alice torceu o nariz e, sem saber porquê, começou a contar sua história.
O motorista abriu a porta para ela e a sentou no carro para que ela pudesse ouvir com atenção. Uma vez no calor, as crianças logo adormeceram. Ela contou como foi parar na prisão. Ficou grávida. Depois conheceu Byron. Ela queria começar uma nova vida, mas não conseguia se estabelecer no vilarejo. A própria Alice não sabia por que havia contado tudo na frente do primeiro homem que conheceu. Aparentemente, a tristeza reprimida precisava ser extravasada, e o homem era um bom ouvinte. "E para onde estamos indo agora?" perguntou ela. Seu nome é Alexander e ele estava de passagem por Seattle quase por acaso, a negócios. "Não sei, mas não posso ficar lá", soluçou Alice. "Então, não vamos encurtar as coisas. Vamos ver seu médico. Quero discutir algo com ele." Foi muito difícil voltar para a aldeia. Mas Alexander insistiu e as crianças estavam cansadas. Agora, fugir para lugar nenhum não era mais uma ideia tão tentadora. Na verdade, o que ela iria fazer, estando na cidade, sem emprego, sem casa? O dinheiro estava curto e ela tinha 3 bebês nos braços. Eles foram direto para a casa de Byron. O médico e Angela imediatamente se viram na rua, correndo animados para o carro. "Alice, aonde você pensa que está indo?" Byron, por sua vez, franziu a testa, olhando para Alexander, imaginando se o convidado trazia mais notícias. "Olá." O motorista mandou um alô. "Eu lhe trouxe as coisas que estavam faltando. Eu também queria lhe perguntar outra coisa." O homem rico tirou cuidadosamente uma cruz de debaixo da camisa e a mostrou ao anfitrião. O médico militar ergueu as sobrancelhas. Seu rosto se suavizou imediatamente. "Ok, uma herança de uma jovem mãe, mas a segunda, e além disso, de um encontro casual na estrada, companheiro de viagem. Pode haver tais coincidências?" "Como você conseguiu isso?" começou Byron. "É uma longa história." Naquele momento, Alexander o advertiu. "O que vocês estão fazendo aí fora?" gritou Angela severamente para todos. Ela pegou as crianças, levou Alice com ela e gritou novamente para que os homens não ficassem na porta. "Quem diabos está aqui?" De repente, ouviu-se a voz descontente de Cláudia. O patrão foi até a varanda, observando impacientemente o que estava acontecendo. Ele não se divertiu com o retorno dela. O carro caro no qual a garota havia sido trazida despertou uma curiosidade maligna. "Vá embora, bruxa. Você não está com disposição para outra briga agora." Toda a companhia se reuniu no grande salão. Alice estava envergonhada de sua decisão precipitada. Não se sentia à vontade diante dos anfitriões de boa índole, para abrigar a ela e a seus filhos. Angela correu entre os convidados, colocando uma xícara fumegante de chá aromático na frente de cada um. Alexander sentou-se à cabeceira da mesa, observando a casa rústica. Todos estavam em silêncio, sem saber como iniciar uma conversa, até que o médico militar tossiu, chamando a atenção. "Bem, é a primeira vez que vejo uma cruz assim em meu antigo companheiro de linha de frente." Alexander ouviu atentamente o relato de Byron. Mas no final, quando o médico contou sobre a morte de seu amigo, parecia que o homem rico nutria uma esperança secreta que, no final, não se concretizou. Depois de ouvir o dono da casa, ele suspirou novamente, sacando sua cruz. A história, como eu disse, é longa e um pouco confusa, e eu mesmo mal consigo entendê-la. O homem fez uma pausa, ponderando sobre a melhor maneira de começar a narrativa. Nós éramos 3. Eu, meu irmão mais velho Oliver e nossa irmãzinha Rose. E quando éramos muito pequenos, estávamos em um orfanato. Assim como nós. Rich começou a contar como foi difícil para eles crescerem naqueles primeiros anos. A mãe de Alice era irmã de Alexandra, cujos pais as deram para adoção, mas primeiro lhes deram essas cruzes, feitas sob medida pelo melhor artesão da cidade. Vivemos nesse colégio interno por vários anos, mas houve um incêndio. Quase todos os documentos foram queimados, era impossível encontrar o fim. Todas as crianças foram expulsas indiscriminadamente e às pressas.
Assim, todos nós acabamos em diferentes partes do país. Apenas essas cruzes permaneceram como um lembrete de que um dia tivemos uma família, disse Alexander com tristeza. O homem rico acreditava firmemente que as relíquias haviam sido dadas a eles por um motivo. Seus pais as haviam encomendado especialmente, dando-as aos filhos como um presente de despedida, para que eles sempre pudessem se encontrar. O homem nunca se esqueceu, guardou a cruz, e assim que conseguiu uma boa posição na vida, começou a procurar vestígios de seus parentes perdidos. Mas muito tempo havia se passado. Os filhos haviam crescido, eles haviam se separado. No entanto, Alexander conseguiu encontrar um mestre joalheiro, já falecido, que fabricava joias. O filho do joalheiro encontrou o homem rico e lhe disse que conhecia o segredo das relíquias. Descobriu-se que nosso pai havia encomendado as cruzes em memória de sua esposa, nossa mãe, que havia morrido no parto. Ele não queria nos abandonar. Ele nos amava de todo o coração, mas foi forçado a fugir para o exterior, escondendo-se da perseguição das forças da lei e da ordem. Lá também foi uma história sombria. Descobriu-se que nossa família era rica. Por isso, houve detratores que escreveram uma denúncia anônima. Eram os velhos tempos. As autoridades reagiram imediatamente e a colocaram em circulação. Alexander contou a história de sua família, com uma tristeza sincera em sua voz. Ficou claro que ele nunca conseguiu deixar o passado para trás, na esperança de recuperar pelo menos uma parte do nome de sua família. Era uma pena que muito tempo tivesse se passado. O irmão mais velho, a julgar pela história de Byron, estava morto. Sim, e uma irmã da mãe de Alice também estava desaparecida. Então, acontece que, de toda a família, você é a única que me resta. Sorriu o homem rico com tristeza, pegando a mão de Alice. Agora todos estão em seus lugares. E isso para mim é o suficiente para todos os lugares da casa. Não duvide disso. Eu providenciarei tudo, você não precisará e não deixará ninguém se machucar. Não seja boba, Alice estava envergonhada. Nem mesmo discuta. Pelo menos me deixe em uma idade avançada para ficar com minha família. Eu nunca tive uma esposa ou filhos. Nunca conheci a própria sobrinha. Agora ela será a única filha de sangue. Como vamos compartilhar os netos? Angela falou da cozinha. Eles também são como família para nós agora. Venha nos visitar sempre que quiser. E, no verão, nós os enviaremos da cidade para vocês, para que se divirtam na natureza. Alexander sorriu. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Byron se suavizou. Francamente, ele estava preocupado se o homem rico permitiria que eles vissem as crianças que amavam sinceramente de todo o coração. Mas Alexander deu a impressão de ser um homem compreensivo e atencioso, que não tinha medo de abrir mão de seus amados filhos para a educação deles. No final, tudo se encaixou. Juntando seus pertences simples, Alice partiu para a cidade com seu tio. Felizmente, ele morava nos arredores de Seattle. O homem rico se apaixonou de coração por sua sobrinha e pelos filhos dela. Cuidou deles e lhes forneceu tudo o que precisavam. Por meio de seus contatos. O homem descobriu quem havia incriminado Alice no restaurante e a forçou a escrever uma confissão sobre o que havia feito. O tempo que passou atrás das grades não foi compensado, mas pelo menos o nome honrado da cidade foi limpo do estigma vergonhoso que a pobre garota não merecia de forma alguma. A vida estava começando a voltar aos trilhos. Fazia muito tempo que não recebíamos uma visita, disse Angela, olhando pela janela. Foi na semana passada. Byron deu de ombros. Você acha que é fácil com 3 filhos dirigindo para lá e para cá? Sinto falta deles. Eu não os deixaria ir a lugar nenhum. Minha esposa suspirou. Você é muito grande. Embora não parecesse, o homem sorriu. Tudo está indo bem para nós. Não seja ganancioso, disse Byron. Ele estava indescritivelmente feliz por ter sua família por perto. E ainda mais feliz por poder pagar a dívida com um velho amigo da linha de frente, cuja sobrinha ele havia salvado, mesmo que a tivesse encontrado acidentalmente depois de tantos anos.
Um dia, Alice saiu para passear com os pequenos no parque perto de casa. Eles moravam em um bairro verde muito agradável, que foi cercado, não sem o esforço de Alexander. O homem rico sempre sonhou que seus descendentes andariam pelas ruas que ele havia criado com suas próprias mãos. Alice tentou sair de casa com mais frequência para passar um tempo tranquilo e relaxante com seus filhos ao ar livre. Acostumando-se rapidamente ao campo, ela não conseguia mais passar sem o canto dos pássaros, os aromas e as flores. Ao mesmo tempo, um jovem parou no parque para almoçar, escolhendo um banco comunitário à sombra das árvores. O jovem já a tinha visto aqui várias vezes e começou a se interessar pela bela desconhecida. Ela parecia simpática, de uma forma peculiar, diferente de todas as outras pessoas no parque. Provavelmente simpática e amigável demais para essa cidade brilhante e pobre. Hoje, seus caminhos se cruzaram de forma estranha, empurrando um carrinho de bebê na frente dela, onde os três, Alice se aproximou do banco, espiando entre as copas das árvores. "Olá", disse Tom, sorrindo. Alice se encolheu um pouco, surpresa com a atenção de um menino pequeno e lento, mas ainda assim decidiu responder com o mesmo sorriso amigável. "Olá, como vai você?" Para dizer a verdade, não era a primeira vez que ela também notava um jovem bonito que trabalhava em um escritório próximo. Ele parecia jovem, enérgico, de estatura mediana, com um rosto claro e limpo que lhe dava uma aparência alegre, quase infantil, no bom sentido. Havia uma sutil pungência em seus olhos verdes. E seu sorriso não podia deixar de atrair a atenção das pessoas ao seu redor. Tom se destacava dos outros com suas madeixas loiras, seu cabelo sempre bonito. Ele cheirava um bom perfume e usava o cabelo bem penteado. Seu terno de escritório, que consistia em uma camisa com calças escuras, complementava a imagem favoravelmente, tornando o jovem ainda mais atraente. De tempos em tempos, Alice percebia os olhares do rapaz e respondia com leves sorrisos, observando a maneira peculiar de se movimentar e a leve excitação do estranho. Ela começou a pensar cada vez mais em como esse homem poderia ser um bom companheiro e amigo. Será que ele gostaria de me fazer companhia? Cansado de comer sozinho, Tom acenou com a cabeça para seus sanduíches e uma xícara de café. Há muitos de nós. Às vezes, podemos até ser barulhentos. Alice sorriu calorosamente, olhando para seus filhos pequenos. Está tudo bem. As crianças são as flores da vida. Ela se sentou no banco, e os jovens começaram a conversar sobre diferentes assuntos, sentindo uma simpatia mútua. Alice começou a falar sobre sua vida com seus filhos. E Tom, por sua vez, falou sobre a sabedoria de seu trabalho e de seus hobbies. Assim, em silêncio, quase uma hora se passou. "Infelizmente, tenho que ir, espero vê-los amanhã", disse ele. Ele se levantou de seu assento. "Foi um prazer conhecê-la." Eles se despediram e a jovem mãe foi para casa. Ela sentiu que a conversa casual havia despertado um sentimento há muito esquecido em sua alma. Terminar com Tom não era algo que ela queria fazer de jeito nenhum. Portanto, ela estava determinada a encontrá-lo no mesmo horário no dia seguinte. Suas caminhadas continuaram por mais algumas semanas. Até que, finalmente, Tom a convidou para um encontro de verdade. Eles combinaram de se encontrar na semana seguinte em um restaurante aconchegante perto da Uncle Newhouse. "Tom, quero que você saiba que, antes de qualquer coisa séria, eu tenho filhos e nunca vou abrir mão deles. Aconteça o que acontecer", Alice advertiu, era verdade, os bebês eram todo o seu mundo. E ela não conseguia imaginar nenhuma felicidade pessoal sem eles. "Eu já lhe disse antes, as crianças são as flores da vida. Como você poderia não amar alguém tão parecido com você?" respondeu Tom. No final, Alice começou a sentir que o companheiro repentino era a pessoa que a entendia, que compartilhava seus pensamentos e sentimentos. Tom, por sua vez, estava feliz por ter finalmente encontrado uma mulher que era sincera e não obcecada apenas por coisas materiais. O rapaz estava realmente feliz e até conseguiu amar de verdade as crianças pequenas e divertidas, das quais a jovem mãe praticamente não saía do seu lado. Assim começou o amor deles. As coisas começaram a melhorar pouco a pouco.
A vida de Alice e Tom estava repleta de cores vivas e sorrisos de conforto caseiro. Eles viviam cada dia desfrutando um do outro, sem pensar mais no passado e sem medo do futuro. Obrigado por assistir até o fim. Se você gostou da história, por favor, apoie-me com o botão de polegar para cima. É um clique para você e significa muito para mim. Agradeço desde já.